Olá galera, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? No relato de hoje nós vamos ver um rapaz que ficou cara a cara com o lobisomem. Ele tinha duas opções, ou ele ficava e enfrentava, ou ele tentava correr. Qual opção será que ele escolheu? Bora pro relato? Era uma noite de inverno, aquela noite de muita chuva, aquele frio intenso. E eu morava em Ponta Grossa, no estado do Paraná. Eu sou o Mário. Hoje eu já estou com quase 80 anos. Mas o que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 23. Nessa época eu tinha conseguido um serviço em uma fazenda. E eu gostava muito de trabalhar lá. Eu estava trabalhando ali por volta de 1 ano já. Era um lugar bem tranquilo, uma fazenda bem afastada da cidade. E sempre que eu podia, eu ia ver os meus parentes, meu pai, minha mãe, todos eles. Mas às vezes demorava até uns 15 dias para eu ir visitar eles. Era muito bom, só que depois de algum tempo começou a acontecer algumas coisas estranhas ali na fazenda. E também naquelas estradas que chegava até a fazenda. Começou a ter um boato de um animal muito grande que rondava as estradas que dava acesso à fazenda. E falavam que ele atacava alguns animais e até mesmo algumas pessoas que passavam ali naquela região. Inclusive até na fazenda já tinha acontecido alguns ataques dele. Mas como nunca eu tinha visto e nunca tinha presenciado nada dele ali, eu não acreditava. E quem mora no estado do Paraná sabe que o frio nessa região é tenso. E estava assim naquele inverno. Muitos trovões, muita chuva, muitos raios. Um frio de gelar a espinha. Mas como já tinha uns 2 final de semana que eu não ia ver a minha família, eu resolvi ir num sábado. A minha intenção era ir no sábado e voltar somente na segunda de manhã. Eu saí de lá já era por volta de umas 7, 7h30. E aquela chuva não passava de jeito nenhum. Mas quando deu por volta das 9, 9h30, a chuva deu uma acalmada. E eu peguei um dos cavalos ali da fazenda, que eu já tinha uma boa amizade com o encarregado. E ele sempre deixava eu ir, porque ele sabia que eu era bem responsável. Mas ele me alertou: eu te aconselho a você ficar hoje por aqui. Vai amanhã cedo. Porque o boato desta fera que está atacando nas estradas aí está muito forte. Mas como eu falei, como eu nunca tinha presenciado nada, eu nem estava ligando para isso. E eu falei para ele: eu sou cabra homem, rapaz, eu não tenho medo dessas coisas não. Eu peguei o meu facão, que eu gostava muito dele, e falei: eu vou com a minha lapa de facão aqui do meu lado. Eu peguei aquele facão bem grande e eu gostava muito dele, e coloquei ele na cintura. Então eu peguei aquele cavalo e parti em direção à casa dos meus familiares. Da fazenda até chegar na casa dos meus pais dava mais ou menos uns 10 quilômetros. Era um pouco longe. Já estava meio tarde para eu sair da fazenda. Mas como eu estava com muita saudade e precisava resolver umas coisas pela manhã, eu tive que ir. Eu até sabia que ia demorar bastante para chegar lá, mas o importante era eu ir. Quando eu já tinha andado mais ou menos uns 5 quilômetros, começou de novo um vento gelado que era de doer a espinha. E do nada começou a chover, e pense numa chuva. E eu só ali andando no meu cavalo, galopando devagarzinho. E quando de repente o cavalo ele travou, ele parou, que eu quase caí para frente. E quando eu olhei para frente, que dava aqueles raios que clareava tudo, eu pude ver, porque o cavalo tinha empacado, estava parado ali, tinha uma espécie de cachorro grande parado bem no meio da estrada. E os olhos dele brilhavam como se fossem 2 tochas de fogo ali no meio da chuva. E era um animal muito grande, quase do tamanho de um bezerro, até maior se duvidasse.
E eu pensei, nossa, o cavalo está com medo de um boi, de um bezerro que está parado ali. Então eu desci do cavalo e tentava puxar ele e nada. Então eu deixei o cavalo ali onde ele estava e fui em direção àquela criatura. Eu deixei o cavalo amarrado numa espécie de toco que tinha ali, pois eu sabia que se eu deixasse ele parado ali, se de repente ele se assustasse e disparasse, ele iria embora e ia me deixar a pé, sozinho ali. E quando eu cheguei perto daquele animal, ele começou a ficar em pé que nem um homem. Ele era bem mais alto do que eu. E olha que eu tenho 1,80 m de altura. E ele tinha um fedor de coisa podre que era terrível. E na hora eu lembrei do que o meu encarregado tinha falado, da criatura que estava atacando nas estradas. E pela primeira vez eu fiquei frente a frente com o temido lobisomem. Eu quase que paralisei das pernas. E aquilo começou a me atacar com uma raiva muito grande, e aquela chuva atrapalhando os meus olhos. Então eu peguei aquele meu facão que era muito bem amolado e era bem grande, e comecei a brigar com aquela criatura. E depois de mais de 1 minuto que eu já estava ali brigando com aquela criatura, eu consegui acertar bem de cheio uma facãozada bem no braço dele. Ele deu uma espécie de grito que parecia até uma onça. E quando ele deu uma cambalhada, eu aproveitei e fui tacando facão e indo para cima dele. E eu acho que ele percebeu que ia dar ruim para ele e saiu correndo no meio daquela escuridão. E eu, sem perder tempo, nem desamarrei a corda do cavalo. Eu simplesmente cortei com o facão. Só sei que eu montei naquele cavalo e saí em disparada dali. E quando eu cheguei em casa e contei a história para os meus familiares, eles me falaram que eu dei muita sorte. Pois é raro aquele que fica frente a frente com o lobisomem e sobrevive. E na segunda-feira pela manhã, eu retornei de volta ao meu serviço e contei toda aquela história para o meu encarregado. E ele me falou, falta de aviso não foi. Mas eu estou feliz que você está aqui e com o meu velho companheiro. Mas você passou muito apuro e teve uma sorte muito grande. E ele disse, eu mesmo não tenho coragem de ficar frente a frente com um bicho desses. E depois disso, eu só tinha coragem de ir visitar a minha família durante o dia. Eu saía cedo dali porque eu sabia que quando começava a anoitecer, eu já estava em casa. Eu trabalhei muitos anos naquela fazenda. E depois disso eu escutei muitos relatos de pessoas que tinham se encontrado com o lobisomem. E que ele já tinha levado até tiros, mas parecia que era indestrutível. Eu mesmo, como não saí mais à noite, nunca mais vi ele. E este foi o relato de hoje, galera. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.